Olá, Introdução Estática, aula 1. Eu estou fazendo esse curso que vai ser do início ao fim, gratuito, para ensinar tanto estudantes de engenharia, que estão aí começando as matérias relacionadas a estruturas, quanto engenheiros formados. Por quê? Porque engenheiros formados, a gente deveria saber isso? Deveriam. Tá? Esse que é o problema, eles deveriam saber. Okay? A questão é que eu vejo muito da falha, que tem muitos problemas de engenharia, é não entender conceitos básicos e aí ter dificuldade depois. Tá? Então, esse é um dos principais motivos que eu estou fazendo esse curso. Ok? Sabendo isso então, vamos lá. Introdução à estática. A primeira coisa que a gente tem que pensar em estática, que a gente está falando, é que a estática é o estudo de corpos que ficam parados. Ok? Então, isso a gente chama de estática. Sabendo isso, o que a gente mais é na estática, para determinar, por exemplo, cargas e tudo mais uma estrutura, se chamam vetores, ok? Então eu vou desenhar aqui rapidamente um vetor, ok? Então isso aqui é um vetor, por exemplo, vetor de força é o que? Seria, digamos, N igual a, ou aqui, sei lá, 90 kg de força, ok? Isso é um vetor, é uma carga da esquerda para a direita de 90 kg de força, exemplo de vetor. Eu poderia estar na vertical também, ok? Então, por exemplo, eu poderia ter um vetor em uma estrutura, digamos assim, ó, tá? Pensar um pouquinho mais reto aqui, ó, tá? Eu poderia ter um vetor aqui, ó, sei lá, 250 kg de força, ok? É outra opção, tá? Então, dependendo do caso, pode acontecer de estar modelando uma estrutura e ter uma carga de cima para baixo, que eu vou chamar de vetor, 250 kg de força. Também, provavelmente, que eu desenhei um vetor, desenhei outro vetor, mas na prática a gente vai ter, geralmente, vários vetores e muitos vetores que nem pode estar até na diagonal. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um vetor assim, ó, tá? Isso aqui pode acontecer o vetor na diagonal também. Ou pode acontecer, por exemplo, imaginando que eu tenho, por exemplo, um muro de contenção de solo, ok? Então, eu tenho um muro de contenção de solo, o que aconteceria aqui, aqui teria um muro, e eu teria vários vetores de carga aqui, a cada tantos metros, vai depender de cada tantos centímetros, vai depender qual que é esse espaçamento, mas isso aqui são vários vetores de carga, ok? Sabendo isso então, a outra coisa que a gente vai calcular são barras com cargas vetoriais. Bom, como que seria isso? Vamos pensar um caso muito simples, ok? Então vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos, digamos, digamos que a gente tem aqui uma ponte, ok? Tá? Nessa ponte, vou começar com ponte para calcular a estrutura, sim, não é complicado assim, tá? E nessa ponte a gente vai imaginar que a gente tem aqui, ó, uma coisinha muito bonita aqui, né? Um desenho aí que vai, com o arquiteto vê, sabe que eu sou engenheiro no arquiteto, tá? Então essa ponte aqui, eu tenho um caminhão, ok? Caso simples. E nessa ponte aqui, um pilar específico dessa ponte, digamos que aqui tem um pilar nessa ponte aqui, e nesse pilar aqui, a ponte está aplicando uma carga nesse pilar aqui, ó, de, digamos, vou colocar aqui uma carga de 30 toneladas de força, ok? Então, esse pilar, nessa ponte aqui especificamente, a viga da ponte está aplicando uma carga nesse pilar, tá? A viga é a parte que fica deitada, pilar a parte que fica de pé, está aplicando a carga de 30 toneladas, ok? E lá embaixo, digamos que esse pilar está apoiado lá na rocha, ok? E lá na rocha, a rocha também vai aplicar para ele uma carga de baixo para cima, também de 30 toneladas de força, imaginando, claro, ignorando que esse pilar também tem um peso próprio, ok? A questão é, isso é um conceito básico que a gente vai ter que entender agora, se não começar com ele certo, vai dar errado depois. Qual a carga nesse pilar? Tá? É uma coisa extremamente simples, mas é uma coisa que eu já vi muitos com dificuldade sobre isso e aí se dificultando depois. Bom, tem três respostas que seriam comuns ser respondidas, que seria 0, 30 ou 60 toneladas. Tá? Escolhe, se é estudante ainda, pausa o vídeo e tenta imaginar qual é o valor exato, qual é o valor correto, quanto que realmente tem nesse pilar. Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte. Uma hipótese que a gente pode ter é o seguinte, ó, eu tenho 30 toneladas empurrando para baixo, eu tenho 30 toneladas empurrando para cima, então é 30 menos 30, né, porque uma nega a outra, vai dar 0. Isso é uma possibilidade, ok? Agora tem outra possibilidade. Eu tenho a possibilidade que eu tenho 30 toneladas comprimindo o pilar e eu tenho mais 30 toneladas do outro lado também comprimindo o pilar. Então se é 30 mais 30, certo? 30 mais 30 aqui, ó, então o pilar teria com 60 toneladas, ok? E tem muitos que dizem não, é 30 e pronto, ok? Qual é o valor exato, qual é o valor correto desse cálculo? Porque não tem como ser os três resultados, né? Na hora que for dimensionar o pilar, eu vou dimensionar para 0, 30 ou 60. Eu posso dimensionar para os três. Para entender isso, ignore que isso aqui é um pilar de uma ponte e vamos imaginar que isso aqui seja um elevador. Ok? Vamos imaginar a seguinte situação. Você está
conversando com duas pessoas, tá? Elas estão num prédio e você tem outro prédio, ou outro lugar ali conversando com elas por telefone. Daí você conversa com a pessoa e essa pessoa fala, a pessoa que está lá no quinto andar, ela fala assim, ó, acabaram de subir 5 pessoas, acabaram de entrar 5 pessoas no elevador. Depois passam uns 2 minutos, você liga para a pessoa de baixo e ela fala, ó, acabaram de sair 5 pessoas do elevador. A questão é, quantas pessoas estavam nesse elevador? 5 pessoas, ok? Então, a gente tem que lembrar uma coisa. A peça que a gente está calculando, não importa quantas cargas tinha em cima dela, quanta carga tem embaixo, quanta carga tem no início, quanta carga tem no fim. O que importa para a gente é quanto de carga está andando por essa peça, ok? Então, nesse pilar, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu tenho um pilar, a viga descarregou 30 toneladas nela, a viga da ponta descarregou 30 toneladas nele, andaram 30 toneladas de cima a baixo e elas descarregaram na fundação. Ok? Então foi isso que aconteceu nesse caso. Sabendo isso, então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: esse pilar está com 30 toneladas de força. Ele não está com 60 nem com 0. Ele está com 30. Ok? Claro, o 0 ainda está dizendo uma coisa. Tá? O 0, se for lembrar aquela fórmula básica do Sr. Newton que fala força igual massa vezes aceleração, como o total das forças, ou seja, as forças somadas nesse pilar são 0. Significa o quê? Significa que esse pilar está parado, o que é muito bom para uma ponte, porque se o pilar começar a se mexer, a gente sai correndo, ok? Então, somatório de forças igual a 0, ou a gente sai correndo na engenharia civil, beleza? Então, nesse caso, o somatório de força é 0, só significa que a peça está parada. Mas ela está parada por quê? Porque tem uma carga e tem uma outra carga reagindo a ela e está passando por ela 30 toneladas, ok? Não é que esse pilar não tem carga nenhuma, não é que esse pilar tem 60 toneladas. Entendido isso aqui? Beleza. Tá, então, isso aqui é um caso simples de uma carga para cima terminando com a carga para baixo. Agora, poderia acontecer outra situação. Vamos imaginar a seguinte situação agora. Então, vamos pensar um pilar novamente, ok? Só que agora, ao invés de ter um pilar, um pilar de uma ponte, estou falando um pilar de um prédio, ok? Então, eu tenho um prédio, tá? Vamos imaginar que esse prédio aqui, ó, ele tenha 3 andares, tá? Ou um sobrado, uma coisa assim, não chega a ser um prédio para 3 andares, ok? Mas a questão é ter um pilar que tem 3 andares. E também esse pilar, com certeza, vai ter uma fundação lá embaixo, né? Porque precisa ter uma fundação para descarregar as cargas no solo. Okay? Vamos imaginar a seguinte situação também. Eu tenho esse pilar, tá? E aqui, digamos, nesse andar, a viga vai descarregar nele, né? A viga, a parte que fica deitada na obra, vai descarregar nele. Daí no outro andar, vai ter mais uma viga descarregando nele. E no outro andar, mais uma viga descarregando nele. Ok? Nesse andar aqui, digamos que a viga seja da cobertura, aplica 5 toneladas de força nesse pilar. Ok? No andar de baixo, digamos que essa viga aplique 8 toneladas de força, ok? E no primeiro andar, digamos que tenha 10 toneladas de força, ok? No caso, as cargas são diferentes e aconteceu isso. Sabendo isso aqui, então, uma coisa que a gente vai calcular sempre, da mesma maneira que a gente viu a ponto que já tinha o resultado, agora, um cálculo básico, claro, isso aqui a gente chama de reação, ok? Então, se esse pilar tem 5 toneladas, mais 8 toneladas, mais 10 toneladas, 5 mais 8 mais 10, 23. A questão é, qual a reação do solo? Bom, imaginando que esse pilar vai ficar parado, que é uma coisa que a gente sempre vai imaginar na parte da engenharia civil, porque se alguma peça nossa não ficar parada, a gente sai correndo, ok? Ela vai ter uma reação de 23 toneladas de força. Se não houver essa reação de 23 toneladas de força, minha obra está afundando e aí eu tenho um pepino muito grave, beleza? Sabendo isso então, como que a gente poderia desenhar o diagrama de corpo livre desse pilar? No caso daquela ponte, era muito simples, tá? Porque era só uma ponte. Até desenhar primeiro o diagrama da ponte, ok? Então o diagrama da ponte é isso aqui, ó, tá? Então eu tenho a minha ponte aqui, beleza? Desenhar aqui com o pincel uma seta aqui e uma seta aqui. O que são essas duas setas? Imagina a seguinte situação, eu tenho meu pilar, correto? Ele está sendo comprimido, tá? Uma barra simples, não barras rígidas. Depois a gente vai ver barras rígidas. Mas uma barra simples, ela tem duas hipóteses que pode acontecer com ela. Ela pode estar comprimida ou tracionada. Comprimida significa o quê? Significa que se eu tirar ela, as coisas que estão nos extremos dela vão se aproximar. E barras tracionadas são uma barra que se eu tirar ela, as coisas que estão em cima dela vão se afastar. Ok? Então, que ela está juntando para se afastar. Por exemplo, e aí a gente segue como seta. Bom, primeira coisa, o pilar é um caso de uma peça comprimida, né? Porque se eu tirar o pilar da ponte, a ponte vai cair e chegar no solo. Ok? Uma peça tracionada seria o contrário. Por exemplo, o varal de roupas é tracionado. Se eu tirar o varal de roupas, as roupas não vão ir para o lado da roupa, né? Não vão ir para o lado dos apoios, né? Não, elas vão ir para o chão. Então, é um caso que o varal da roupa está tentando impedir a barra de se afastar dos apoios. Ok? Sabendo isso, então, o quê?
que a gente pensa assim, ó, o meu pilar ele está comprimido, ou seja, imagina tipo aquela cena de Star Wars onde as paredes estão se fechando. Pois é, imagina que o pilar está empurrando, tem uma pessoa, né, claro, mas uma pessoa está empurrando as paredes para longe, tentando empurrar a parede para longe com as duas mãos assim. É isso o símbolo. Então a gente empurra, duas setas empurrando para fora significa compressão, ok? Agora vamos imaginar a seguinte situação contrária. Imagina que eu tenho uma barra, eu estou pegando por um cabo aqui, estou pegando por um cabo aqui e estou tentando puxar duas cordas, bem, dois elásticos, né, para tentar juntar eles. Isso aqui é uma tração, ok? Eu estou puxando para dentro, estou empurrando para fora, ok? Então, empurrei para fora, ou seja, coloquei duas setas para fora, compressão. Puxei para dentro aqui, tração, beleza? Então, no caso daquele pilar, era muito simples. Eu tinha um pilar com 30 toneladas de força. Beleza? Esse é o simbolismo. Tá? Podia colocar esse 30 toneladas de força aqui dentro? Poderia, tá? Desde que você demonstre duas setas empurrando para fora, tá ok. Opa, só agora vamos imaginar como que seria o diagrama dessa peça aqui. Que essa peça é um pouquinho diferente, por quê? Porque não é uma carga só. E aqui muda. Eu vou ter uma barra aqui, mais uma carga aqui, mais uma carga aqui. Eu tenho 3 andares, ok? Se eu tenho 3 andares, eu vou ter uma carga de 5 toneladas de força, uma de 8 toneladas de força e uma de 10 toneladas de força, ou seja, eu tenho 3 vetores, ok? E esses 3 vetores estão alinhados, tá? Os 3 vetores estão empurrando o meu prédio de cima para baixo, tá? Eles estão tentando arrebentar esse pilar. E o pilar, se eu dimensionar corretamente, ele vai aguentar essas 23 toneladas, tá? Mas a questão é que eu tenho um acúmulo de vetores, tá? Os 3 vetores estão alinhados, ok? A gente também poderia desenhar o diagrama de corpo livre, que a gente vai chamar... Isso aqui é sagrado, tá? Se você vai fazer uma estrutura, você tem que saber o que é diagrama de corpo livre e tem que usar ele, ok? Se você não souber o que é diagrama de corpo livre, é o jeito mais fácil de se embananar depois, beleza? Então, tá aqui o meu pilar agora, eu vou desenhar ele como um diagrama de corpo livre. Então, o que eu vou ter de diagrama de corpo livre? Desenhar até as cargas agora em verde, ok? Mas basicamente eu vou ter uma carga, desenhar uma carga aqui, ó. Então, no último andar eu vou ter uma carga, desenhar com um pincel aqui, tá? Então, tem uma carga aqui, ó, beleza? Daí lá embaixo, digamos aqui, eu vou chegar num ponto que é um nó, tá? Que é um nó é o quê? O nó é sempre que eu tenho uma... Geralmente, no caso de uma estrutura aqui, é porque ele está travado pela viga, ok? Ali é um ponto onde está acontecendo alguma coisa na estrutura. É um ponto que, se fosse uma estrutura diferenciada, poderia transmitir carga a outras estruturas. Se isso aqui fosse um pilar, eu já estivesse calculando com vento na estrutura e tudo mais, muitas vezes já transmitiria alguma outra carga para essa viga, ok? Nesse caso, nesse nó, a gente não está pensando já calcular o prédio inteiro com vento e tudo mais por enquanto, só tem uma carga para baixo, tá? Aqui eu vou ter o outro nó desse andar aqui, ó, que vai ter mais uma carga para baixo. E aqui embaixo eu vou ter meu último nó, tá? Que eu já posso considerar que ele está apoiado aqui no solo, quer dizer, em uma sapatinha básica, tá? Depois a gente vai entender ela certinho, mas basicamente esse é o diagrama do corpo livre. E eu vou ter o quê? Eu posso já representar aqui também meu pilar em si, tá? Então, meu pilar, eu vou desenhar aqui agora uma barrinha reta para ser um pilar, mas basicamente meu pilar tem isso aqui, ó. Eu tenho uma barra, tá? Inclusive a gente tem que lembrar uma coisa, que esse pilar, eles são, na verdade, 3 pilares, né? O pilar desse andar, o pilar desse andar e esse pilar desse andar. Isso aqui, na verdade, essa peça como um todo é uma coluna, tá? Mas isso aqui é detalhe, tá? Aqui eu vou ter uma região que muda e aqui eu vou ter uma região que muda, ok? Então, o que mais que eu vou ter aqui? Eu vou ter a seguinte situação, ó. Eu vou ter uma carga aqui de um pincel aqui, ó. Mas eu vou ter uma carga aqui, uma compressão aqui, uma outra compressão aqui, certo? Opa, aqui, deixar mais bonitinho aqui. E aqui eu vou ter uma outra compressão. Só que, claro, essa compressão não é fixa. Essa compressão é o seguinte. Aqui é 5 toneladas de força. Ok? São 5 toneladas. Nesse segundo andar aqui, ó, eu tenho as 5 toneladas desse andar e as 8 toneladas desse andar. Então, 13 toneladas de força. Ok? E nesse andar de baixo, eu tenho 5 mais 8 mais 10. Eu tenho as 3 toneladas que esse pilar aqui está empurrando o outro para baixo, mais as 10 que a viga está empurrando o outro para baixo. Ok? Então, aqui, desenho aqui em verde a carga, né? Essa mesma carga aqui de 10 toneladas de força. E aqui 8 toneladas de força, e aqui 5 toneladas de força, e meu pilar vai acumulando. Por isso que a gente está falando de um prédio de 20 andares e tem pilares tão gigantes. Porque eles estão pegando... Opa, aqui... Só que, desculpe, aqui... Não, aqui é o total, né? Aqui é os 13 mais os 10. Aqui, 13 mais os 10 são 23 toneladas de força, ok? Então, essa carga na base, meu pilar do térreo tem que resistir 23 toneladas de força, ok? E claro, se aqui fosse um pilar, pensar em 3 andares, já tem 23, se eu fosse falar de um pilar de 20 andares, teria que ser um pilar com umas 200 toneladas. Então, vai acumulando adequadamente, beleza? Isso aqui, claro, vetores todos alinhados, ok? Só que pode acontecer alguma coisa. Eu posso ter vetores que não estão alinhados, tá? Isso também é uma coisa que pode acontecer em uma estrutura. Como que seria isso? Basicamente, vamos pensar a seguinte situação. Nós temos, imaginar uma coisa aqui, vamos imaginar que a gente tem
uma caixa, tá? Pensar uma caixa aqui, não, nesse caso não vai estar parte da estática, mas vai ser parte de vetores, então ainda é importante, ok? Então eu tenho uma caixa no chão, eu estou olhando essa caixa de cima para baixo, tá? Estou olhando a caixa de cima para baixo, ok? E tem uma pessoa aqui, ó, tá? Tem uma pessoa aqui puxando essa caixa para cá, tá? Ela está puxando a caixa para cá, ou seja, está puxando com o cabo, essa barra está tracionada. A pessoa está puxando para cá e está tracionando a minha barra, ok? Então, a minha barra em si está tracionada, ok? Então essa que eu aprendi a fazer, até desenhar só direto isso aqui, ó, mas a barra está tracionada, beleza? Sabendo isso, então, vamos imaginar também que tem outra pessoa aqui, ó, tá? Tem outra pessoa aqui do outro lado, tá? E vamos imaginar que essa pessoa aqui é um pouco mais forte, tá? Tem uma pessoa aqui, é um cara mais forte e mais parrudo aí, que vai, também tá puxando a carga, tá puxando a corda, mas esse aqui tá só segurando a corda, ok? Então essa é a questão, se for, como se fosse uma reação, tá? Mas essa pessoa aqui, ó, tá puxando com 50 kg de força, ok? E esse aqui tá só reagindo com 50 kg de força, ok? Isso aqui seria um exemplo de uma pessoa só segurando a carga, ele tá só segurando a corda, mas não tá puxando ela, ok? Então, vai acontecer o quê? Que o somatório, se eu somar todas as cargas, a caixa está sendo puxada para um lado e está puxando a pessoa, né? Por isso que essa seta é para os dois lados, porque a caixa está sendo puxada para cá, mas a pessoa, com certeza, também está sendo puxada para o lado, tá? Se eu puxar uma corda, a corda vai me puxar de volta para o outro lado. E se a gente pode imaginar, no meu caso aqui, ó, eu tô em cima de uma cadeira com rodas, tá? Então se eu vim aqui, ó, se eu empurrei a minha mesa, eu vou para trás, ok? Ou seja, eu empurrei minha mesa para frente, tá? E eu fui para trás, tá? Como minha mesa está apoiada no solo e eu não tô só sobre rodas, vai acontecer o quê? Que eu vou andar. E da mesma maneira, se eu puxar, ou seja, se eu trazer minha mesa para perto de mim, tá? Eu vou acabar indo para perto da mesa, ok? Então isso é um conceito básico de ação e reação, certo? Então se a pessoa puxou a caixa para a direita, a caixa vai puxar a pessoa para a direita, beleza? Então isso aqui é uma questão básica. Nesse caso, como, digamos, imaginando que a caixa esteja sobre rodas, tá? Uma pessoa vai puxar, mas se tiver outra pessoa reagindo lá, não vai acontecer nada, tá? Então isso aqui basicamente é o somatório de forças de 50 para cá, 50 para cá, dá zero, ok? Agora vamos pensar que essa pessoa aqui, ó, resolveu começar a trabalhar, tá? Resolveu começar a puxar com força. E esse cara, se tinha um cara mais parrudo, ele tá puxando isso aqui com 90 kg de força. Vai acontecer o quê? Que eu vou ter uma carga, tá? Até desenhar essa carga aqui, vou desenhar em outra cor aqui, ó, tá? 90 kg de força. Então esse cara aqui é do Grêmio, ele tá 90 kg de força, aqui só consegue 50, tá? Então, sim, vermelhinho aqui, tá? Então vamos pensar que eu vou ter aqui o seguinte, ó, eu vou ter 90 kg de força para a esquerda, tá? Então, como a gente pensa, vetores, 90 ele está para a esquerda, então ele é negativo, ok? Direita positivo, esquerdo é negativo, beleza? Tá? 90 kg de força, e aqui eu vou colocar o quê? Em vermelho, eu vou colocar mais 50 kg de força, ok? Então, eu vou ter uma carga final. Então, eu tenho 90 para a esquerda, mais 50 para a direita, vai dar o quê? Menos 90 mais 50, o resultado ainda vai ser negativo. Então, isso aqui vai ser igual a 40 kg de força. Então, se eu tenho vetores opostos e um vetor é maior que o outro, vai acontecer o quê? Que vai dar um resultado, isso inclusive na verdade é igual a menos 40 kg de força no eixo X, ok? No eixo X, beleza? Então isso aqui que é um vetor, digamos, uma carga, ela é negativa, então ela é menos 40 no eixo X, certo? Não é essa a unidade correta, mas só para a gente entender que são 40 kg de força. Bom, sabendo isso aqui então, isso aqui são vetores alinhados, mas pode acontecer de ter vetores não alinhados, beleza? Como que será isso? Bom, vamos pensar a seguinte situação, vou selecionar aqui rapidamente, tá? Selecionei aqui, beleza? Tá, tem essa pessoa aqui que está puxando com 50 kg de força, beleza? O que está acontecendo aqui também é o seguinte, eu vou desenhar uma outra pessoa aqui, ó, em verde, por exemplo, tá? Então tem uma outra pessoa aqui, peraí, tem outra pessoa aqui, ó, tá? E essa pessoa está puxando a caixa para cá, tá? Então tem uma barra tracionada. E essa pessoa está puxando essa caixa com uma carga de 30 kg de força. Digamos que essa pessoa aqui seja um pouco mais fraca, ela está puxando só com 30 kg de força. A questão é, para onde que na prática essa caixa está sendo puxada, ok? Porque, ok, ela é um pouco para cima, um pouco para o lado, ok, mas a questão é, como que eu determinaria isso? Primeira coisa, vou desenhar aqui, ó, uma coisa que a gente precisa saber, que essa barra reta é fácil, tá? Mas e outras barras que não estão retas? Por exemplo, essa barra aqui, ó. Qual é o ângulo aqui, tá? Imaginando que nesse caso aqui, ó, eu tenho um ângulo de 60 graus, ok? Então tem 60 graus, ok? E digamos que, com certeza, né, se tem 60 graus, regra básica que a gente vem lá do ensino médio sabendo, ou deveria vir pelo menos, é que nesse eixo aqui, ó, vai me sobrar o quê? Nesse eixo vai me sobrar apenas 30 graus, ok? São 90 graus por ângulo, então sobrando 30 graus,
beleza? Outra questão que eu tenho que saber aqui também, desenhar os meus eixos, né? Porque eu não desenhei os eixos ainda, tá? Mas a questão que eu tenho aqui é o seguinte, ó, para cá é meu eixo x e para cá é meu eixo y, ok? O mais y é para cá, o mais x é para cá. E também, né, outra coisa que eu posso saber é que o menos x é para cá e o menos y é para cá, beleza? Isso é um conceito que a gente pode usar depois, ok? Principalmente no método que eu recomendo para calcular ângulos, tá? A questão é, qual a resultante? Então a pergunta é, qual a força resultante? A força resultante. Resultante aqui, força, como é que a gente chama? Bom, o que a gente vai chamar aqui é o seguinte, a gente ainda não deu nome para as pessoas, tá? Força resultante, ok? Bom, vamos pensar, imaginar que essa pessoa aqui seja o André, tá? E esse seja o Batias, beleza? Então A e B, certo? E força resultante é um R de resultado. Bom, a questão é, qual vai ser a carga? Nesse caso, o que a gente vai fazer como base, sempre que a gente for calcular uma estática, é, primeira coisa, vamos desenhar o diagrama de corpo livre aqui. O que eu tenho de diagrama de corpo livre? Eu tenho a seguinte situação. Primeiro, eu tenho a minha caixa aqui, beleza? Eu tenho uma carga chamada A igual a 50, beleza? Então, eu até escrever isso aqui para ficar mais bonitinho, mas eu tenho uma carga chamada de A igual a 50, A maiúsculo, né? Igual a 50 kg força, ok? E eu tenho uma outra carga chamada de B aqui, ó, tá? Então outra carga aqui chamada de B, beleza? B igual a 30 kg força. Isso aqui é um diagrama mais básico, que aqui você chama, aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B, tá? A minha carga A e a minha carga B, porque não estamos falando de ponto ainda, tá? A questão é, temos isso aqui, beleza? Ok, como que a gente vai calcular as cargas? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, somatório, tá? A gente pode usar aquele símbolo de somatório, que é aquele ezinho, aquele grego, sabe? Mas vou usar um e aqui, que vai funcionar da mesma maneira. Somatório das forças em x. Então eu vou pegar todas as forças e decompor elas em x. Como que eu farei isso? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, igual a letra A, ok? E aqui a gente tem uma questão. Quando a gente vai calcular isso aqui, a gente vai sempre multiplicar a carga pelo ângulo que ela está fazendo com o meu eixo, ok? A gente pode usar cosseno, a gente pode usar seno, a gente pode usar tangente, a gente pode usar vários fatores. Qual é o método que eu recomendo para não ter problema, que eu já ajudei vários alunos meus, durante a faculdade inclusive, a não ter problema com isso? Muito simples. Sempre usa cosseno, tá? Quando a gente vai para tridimensional, a gente tem uma regra disso. Então, vamos começar no bidimensional, sempre usa cosseno, ok? Ah, mas sempre dá para usar sempre? Desde que você siga uma regra específica, sim. Qual que é a regra específica? Cosseno, com o ângulo, ok? Ou seja, vamos pensar primeiro essa carga A. Essa carga A, força em A, né? Força A, beleza? Multiplicado por o ângulo que ela faz com o meu eixo X. Ah, ela está no eixo X. Tá? Minha barra A, ela está paralela ao eixo X. Então, ela vai ser o quê? Força em A multiplicado por cosseno, não tem ângulo, 0 graus, ok? Posso ignorar isso aqui? Depois você pode, mas por enquanto usa ele, tá? Mais força B multiplicado pelo cosseno de quanto? Qual o ângulo que minha força B faz com o mais x? Minha força B faz com o ângulo mais x, ó, 60 graus. Então, multiplicado pelo cosseno de 60, ok? Sabendo isso, então, somatório de forças em x, ok? Vai ser igual a 50 multiplicado. Quanto que é o cosseno de 0? 0, trigonometria, cosseno, por enquanto segue, mas é 1, tá? Então, 50 multiplicado por 1, mais 30 multiplicado por, qual que é o valor de cosseno de 60? 60, trigonometria, cosseno é 0,5, multiplicado por 0,5, ok? Então, isso aqui vai ser igual a 50 mais 30 multiplicado por 0,5, 15, igual a 65 kg força, ok? Então, essa é minha carga em x, beleza? Qual que é a minha carga em y? Somatório de forças em y. Mesma regra, só em y agora. Bom, somatório de forças em y vai dar o quê? 50 multiplicado pelo cosseno agora. Qual o ângulo que o meu mais x faz com o meu eixo y? Bom, aqui é x e aqui é y, 90 graus. Então, multiplicado pelo cosseno de 90. Ah, no meu caso, depois posso ignorar. Você sabe que o cosseno de 90 é 0? Até pode, mas por enquanto usa ele. Tá? Mais qual o meu ângulo que meu eixo, minha carga B faz com o meu eixo Y? Bom, eu tenho 90 mais 60. Então, eu tenho 30 multiplicado pelo cosseno de 150. Ok? Ah, mas eu quero usar com menos x. Pode. Alguns engenheiros poderiam fazer isso aqui também, tá? Não ser problema. Desde que você faça assim, ó. 50 multiplicado por 190 menos
o ângulo que eu faço com o menos y. Ok? Menos 30 multiplicado com o menos y tem 30 graus. Ok? Então, com menos y, 30 multiplicado pelo cosseno de 30. Qualquer uma dessas equações vai dar a mesma coisa. Ok? Então, primeira coisa, cosseno de 90. 90, trigonometria, cosseno. É zero. Deu zero, tá? Não adianta. Ok? Próxima situação, 150, trigonometria, cosseno. Dá menos 0,866. Ou a outra opção, 30, trigonometria, cosseno. Dá 0,866. Só que o contrário. Então, daqui dá positivo, aqui dá negativo. Na prática, o resultado vai ser o mesmo. Somatório de forças em y vai ser igual a 0, 50 vezes 0 dá 0, menos 30 multiplicado por 0,866. Ou multiplicado por 30 multiplicado por, ou mais 30 multiplicado por menos 0,866, que é a mesma coisa. Isso aqui vai ser igual a, multiplicado por 30 aqui, e aqui negativo, lembra que é negativo, né? Vai ser igual a 25,98. Ok? Então, minha força em y é 25,98 kg força. 25,98. Beleza? Sabendo isso aqui, então, dá para andar para 26 para simplificar, tá? Mas 25,98 na prática. Ok? A questão que eu tenho aqui é o seguinte. Sabendo isso aqui, então, qual a minha força total? Bom, para calcular qual que é a minha força resultante, não é complicado, tá? Por que eu digo não é complicado? Porque é só fazer uma equação básica chamada cálculo de hipotenusa ou Pitágoras, ok? Que vai fazer o quê? A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Ou cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Não importa a questão, desde que você siga a regra. Isso aqui vai ser igual a 65 ao quadrado, né? Ao quadrado mais 26 ao quadrado, ok? Que isso aqui é igual a 65 vezes 65 mais 26 vezes 26 igual a 4.901, ok? Que 4.901, ok? E daí eu faço o quê? 4.901 elevado na 0,5 é igual ao meu c ao quadrado, né? Elevado na 0,5, que é igual, mato ao quadrado de 0,5, que por quadrado multiplicado por 0,5 dá 1, ok? Então, meu c vai ser igual a elevado na 0,5, que é tirando a raiz quadrada, 70. Então, meu c igual a 70. A resposta é 70. Beleza? Sabendo isso, então, eu tenho uma carga de 50 e uma carga de 30, só que elas não estão alinhadas, meu resultado é 70, não é 80. Ok? Bom, em que sentido está essa carga? Nossa carga está aqui, ó. Como a gente vai determinar? O método que eu recomendo para a gente imaginar as cargas é aqui, ó. Vou desenhar em vermelho ele aqui, tá? Mas eu tenho uma primeira carga aqui, ó, em 50, beleza? Desenhei até aqui. A minha segunda carga, onde terminou a primeira, eu vou desenhar ela, ok? Então está aqui minha segunda carga, ok? Então essa é minha carga, o comportamento da minha carga, que vai gerar uma resultante na prática, assim, ó. Uma barra aqui nessa diagonal aqui, ó, de 70 kg força, ok? Então, isso é a minha carga final. Sabendo isso aqui, então, como que a gente vai responder essa pergunta? Como que eu vou falar que é 70 kg força? A gente vai fazer assim, ó. Tem dois métodos. O primeiro método é por coordenadas x e y, ok? Que seria como, imagina que você está pegando, imagina desenho de criança, tem um mapa pegando dentro do mapa de tesouro, que é anda 6 passos para a direita, depois anda 4 passos para frente, depois anda, tá? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Vai fazer o seguinte, ó, vai colocar quanto que eu tenho que andar para a direita, no eixo X. Eu tenho que andar 65, então, FR igual a 65, o quê? Eu vou usar, para o eixo X a gente determina como sendo I. Então, sempre que eu falar I, eu estou falando o quê? Eu estou falando anda para a direita, ok? E a segunda coisa que tem que andar é para baixo é negativo. Então, menos. Quantos passos eu tenho que andar para baixo? Eu tenho que andar 26 kg força para baixo. Quando a gente fala para baixo ou para cima, a gente fala de J, tá? Se a gente estivesse falando tridimensional, IJ, depois viria o K. Mas nesse caso, só IJ. Vou colocar isso aqui entre parênteses, ok? E vamos falar o que também? Vamos falar que é quilograma força, ok? Então, eu vou ter 65 kg força para a direita e 26 kg força para baixo, ok? Esse é o método de coordenadas cartesianas. A gente também pode trabalhar por coordenadas polares. Como que seria o método das coordenadas polares? Vou fazer o seguinte, ó. Então, força resultante igual a 70 kg força. Beleza? Isso vai estar aqui graus, tá? Então, a gente vai desenhar o grau dessa peça agora. Como que a gente vai calcular o grau? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o valor que a gente tem
no eixo y, dividido pelo valor que tem no x, ok? Então, eixo y tenho 26, eixo x, 65, enter, ok? Trigonometria, tiramos a segunda função da tangente, ok? Que vai me dar um ângulo final de 21, no caso que tangente, desculpe, aqui é 0,4, vai dar um tangente aqui que estava dando antes, mas é tangente, vou fazer a mesma conta, 26 dividido por 65, ok, enter, trigonometria, segunda função, tangente aqui, então 21,8 graus, ok, meu eixo y dividido pelo meu eixo x, vai me dar esse valor, 21,8 quanto? É para baixo, então é negativo, na prática é menos, só que vou colocar um C aqui para limpar, mas na prática eu tenho aqui é o seguinte, é menos 26 dividido por 65, ok, que quando tiro a tangente da menos 1, eu vou ter menos 21,8. Então aqui vai ser menos 21,8 graus, ok? Como que eu determino que isso aqui é um ângulo? Eu vou desenhar um ângulo aqui do lado, ok? Não consigo desenhar não existe um caractere de ângulo, talvez até exista, mas eu não conheço ele, tá? Eu vou desenhar um desenho aqui, ó, que isso aqui é um ângulo. Até desenhar um pouco maior para ficar mais visível, tá? Mas aqui, ó, eu tenho um ângulo de menos 21,8 graus, ok? Então isso aqui, ó, esse método aqui, ó, eu estou determinando por polar. E esse método aqui por coordenadas cartesianas. Qual que é o correto? Qualquer um dos dois está correto, desde que você entenda o que cada um está dizendo. Beleza? Então esse é o conceito básico de primeira coisa de vetores, tá? Segunda coisa de ângulos, ok? Recomendo sinceramente que você sempre use cosseno com a carga que você está fazendo, para não se complicar com seno, cosseno, tangente, cotangente, ok? E dessa maneira a gente encontrou a força resultante, que vai ser importante depois quando a gente for calcular alguma outra peça específica, beleza? Tem uma lista de exercícios aí embaixo. Também recomendo seriamente você dar uma lida no livro do Hibbeler, ok? Hibbeler Estática, tá? Estática para engenharia, se não me engano, mas é estática, tá? E até a próxima.